Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Sim, eu vou tentar fazer mais conteúdo sobre o Grêmio. Para quem não sabe, é o meu time. Eu não consigo acompanhar todos os jogos, todas as notícias, todas as movimentações, mas eu acompanho o Grêmio de longe. Portanto, este é o primeiro Grêmio visto à distância, um novo canal aqui um novo quadro aqui deste canal, no qual eu vou falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no Grêmio e que eu quero trazer aqui para vocês. A minha humilde, de verdade que é humilde opinião, porque muito menos do que uma análise e tal, é mais a opinião mesmo de quem está acompanhando o que está acontecendo com o Grêmio à distância, né? Então, antes de mais nada, quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem e, claro, os comentários por aqui. Este vídeo é para falar sobre a notícia das últimas horas envolvendo o Grêmio. Eu acordei nesta manhã de sexta-feira, dia 9 de fevereiro, aqui em Madrid, com a notícia de que o Grêmio oficializou a chegada de Diego Costa para ser o novo centroavante do Grêmio, em teoria para substituir o Luís Soares. E aí eu fiquei pensando, será que eu faço um vídeo para falar sobre isso ou será que eu não faço? E eu acho que é justamente o vídeo que eu tenho que começar esse quadro, porque é onde eu consigo mais conectar a minha realidade como jornalista do que com a minha nova realidade como torcedora jornalista vendo o Grêmio à distância. Então, eu acho que é um bom vídeo para começar esse quadro. Por isso resolvi gravar esse vídeo. O Grêmio anunciou a chegada de Diego Costa, um atacante que tem 35 anos, que chegou livre no mercado depois da saída dele do Botafogo, né? Ele ficou livre no mercado, o Grêmio assinou um contrato com ele até o final da temporada do Brasil, que é até o final do ano, né? Por todo esse ano de 2024, e ele chega depois de o Grêmio realmente precisar de mais um centroavante no seu elenco, depois da saída do Luís Soares, um camisa 9 que qualquer jogador que chegasse nesse 2024 para substituir o Soares seria menos que o Soares, né? Porque se a gente vai olhar na realidade, não tem outro que nem o Soares. Então a tarefa da diretoria do Grêmio, eu até falei isso no vídeo que eu gravei sobre o Soares depois da despedida dele, a tarefa da diretoria do Grêmio era muito difícil, porque substituir o Soares é algo meio insubstituível, né? Não tem outro cara que nem ele. Não só a nível futebolístico, mas dentro das conexões que se podiam fazer com o jeito dele, o perfil dele, da onde ele vem, enfim. Muitas coisas conectavam Luís Soares ao Grêmio. Então, qualquer outro que viesse, obviamente que em termos futebolísticos é muito difícil encontrar outro Soares, mas em termos dessas conexões também é bem difícil. Então, era realmente um grande desafio para a diretoria do Grêmio conseguir trazer esse centroavante que vem para substituir Luís Soares. E aí, dentro das opções que estavam disponíveis no mercado, ou pelo menos dentro do que o Grêmio mapeava e podia encontrar, a opção do Diego Costa, ela realmente chama atenção e, de certo modo, nos faz dizer que é algo um pouco no desespero da diretoria do Grêmio, né? Porque tá chegando o final da janela, tá chegando fevereiro, já estamos indo para metade de fevereiro e precisa ter esse cara. E pelo que se tentou, não se conseguiu, não sobrou mais muita alternativa no mercado. E aí, se a gente vai olhar pela biografia, pelo histórico, pelo currículo, o Diego Costa fez muita coisa na carreira dele, né? Então, pelo currículo, ok. A minha dúvida, o meu ponto é, a chegada do Diego Costa no Grêmio, hoje ela é muito mais dúvida do que certeza. Certeza, eu particularmente tenho pouquíssimas. Eu não sei que Diego Costa a gente vai encontrar, fisicamente como ele tá, porque é um jogador que tem sofrido com lesões nos últimos anos. É um jogador que não tem conseguido se adaptar aos times que tem jogado, não tem entregado o que se tem pedido. E o último grande momento do Diego Costa faz quase 10 anos, né? Porque Botafogo, Wolves, Atlético Mineiro. Talvez no Atlético Mineiro tenha tido assim um pouquinho mais de... chegou e balançou um pouquinho mais. No Botafogo não conseguiu esse efeito, no Wolves teve uma passagem que na verdade parece transitória entre um time e outro brasileiro.
E se a gente for voltar para trás, para mim, onde o Diego Costa rendeu mais na carreira inteira dele foi no Atlético de Madrid, foi com o Diego Simeone. E aí hoje eu fui atrás de coisas, porque eu já perguntei muito pro Cholo sobre os jogadores brasileiros, o Diego Costa é naturalizado espanhol, mas é um brasileiro, e eu encontrei uma fala do Simeone que ele disse, enfim, foi depois do o Atlético Mineiro ganhar o Campeonato Brasileiro em dezembro de 2021. E ele fala, quando ele quer, ele é muito bom. Ele diz assim, eu parabenizo ele pelo título do Campeonato Mineiro, e dizer para ele que e quero dizer que eu sei que quando ele quer, ele é muito bom. E aí eu trago essa frase para a construção do meu pensamento aqui. Será que ele quer? Porque a saída dele na segunda passagem dele pelo Atlético de Madrid foi toda conturbada. A primeira é maravilhosa, ele sai do Atlético como o grande nove da Espanha, lembrando que o Diego Costa disputou 2 Copas do Mundo com a seleção espanhola. Ele sai como sendo esse cara, né, esse goleador, porque ele foi um goleador no Atlético de Madrid, característica que ele melhor aproveitava no Atlético de Madrid, dava um bola longa, ele corria, ele já não tem mais essa velocidade, se bem que ele ainda é um bom finalizador, o ponto é ver como é que a bola vai chegar nele. Eu não sei como é que tá o Diego Costa de 35 anos, o Diego Costa de 27, 28 era um baita de um jogador, mas dentro de um contexto que o favorecia, ele estava num clube que entendia o perfil dele e ele estava com um técnico, e aí eu vou a esse ponto, que entendia muito ele, conseguia fazer com que todas as outras coisas extras não afetassem o que a gente via dentro. O Simeone conseguia isso, porque consegue isso com praticamente todos os jogadores deste perfil, e com o Diego Costa conseguiu isso de maravilha. Eu me lembro que ele conectava muito bem com o Coque, que o Coque fala até hoje que lançava bola, o Diego Costa ia correndo e era sempre um perigo pro adversário, porque aquele Atlético de Madrid jogava muito no contra-ataque. Não que nem o Atlético de Madrid de hoje. Depois no Chelsea ele foi para um time com características bastante parecidas e também se deu bem. Mas aí, depois disso, a gente se perde, porque a volta dele pro Atlético de Madrid não é boa, a saída dele, de como ele sai do Atlético de Madrid, não é legal também. No Brasil, foram essas idas e voltas e tal, a gente não viu. Então, a verdade é que faz bastante tempo que a gente não vê o Diego Costa. Pelo que ele foi, o cara é um bom finalizador, um fazedor de gol. Pelo que ele demonstrou nos últimos tempos, tenho muita dúvida. Ponto que me faz acreditar que talvez a gente possa ver algo do que a gente chegou um dia a ver em Diego Costa. Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato é um cara que é muito parecido com o Simeone nesse aspecto, que é um cara que consegue recuperar esse tipo de jogador. Com alguns ele conseguiu, com outros ele não conseguiu. Não sei até que ponto o Diego Costa está disposto a ser recuperado. E aí entra a fala do Simeone que eu trazia. Quando ele quer, ele é um muito bom jogador e eu sei. Então tá aí o grande desafio pro Renato. Eu vi de perto o melhor Diego Costa. Acho que esse cara a gente não vai ver no Grêmio. Mas a gente pode ver um resquício dele. Mas para ver um resquício dele, ele vai querer e o Renato vai ter que conseguir. Então, para mim, é um grande desafio. Repito de novo, para mim era um baita de um desafio para a diretoria do Grêmio encontrar esse cara. Encontrou um que tá muito longe de ser unanimidade e que vai ter que provar muito pro torcedor do Grêmio que merece uma parte do carinho que incondicionalmente o torcedor do Grêmio deu ao Luis Soares na temporada passada, desde que ele chegou. O Diego Costa não vai chegar nesse formato, vai ter que ser um formato de conquista do torcedor. E não vai ser a conquista em um jogo só, vão ter que ser em vários jogos. Se ele tá disposto a isso, não sei. Se ele quer ser o jogador que um dia ele... A parte de um jogador que um dia ele foi, acho que ele vai conseguir, né? Conquistar o torcedor. Mas será que ele quer? Será que o ambiente vai estar propício para receber esse tipo de jogador? E será que o Renato vai estar disposto a todo o trabalho que vem por trás para recuperar um cara que já foi muita coisa que ele foi, mas que deixou de ser já faz muito tempo? Então, por isso que eu digo que hoje é mais dúvida do que certeza, e eu entendo totalmente o torcedor do Grêmio que hoje diz, putz, eu esperava outra coisa, mas eu vou apoiar. Então eu digo também, eu esperava outra coisa, mas eu vou apoiar. Mas eu tenho muita curiosidade para ver como
como é que todas essas coisas vão entrar dentro da equação e qual vai ser o resultado. Bom, trouxe aqui um pouquinho para vocês da minha opinião, muito menos análise, muito mais opinião de quem tá vendo o Grêmio de longe, que eu vejo o Grêmio de longe. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro quadro. Quem não tá inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, deixa o like no vídeo, os comentários por aqui. Não sei quando eu volto, mas eu volto com mais Grêmio visto de longe para vocês, beleza? Beijo, até o próximo.